Olá, boa noite, bem-vindos. Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse curso, sobre esse método 8K com tábuas gourmet. E a gente vai passar aqui esses 4 dias. Eu vou passar bastante conteúdo, vou tentar ajudar vocês assim ao máximo para vocês alcançarem 8K com tábuas. E assim, é legal dizer assim logo no início que o conteúdo que eu vou passar é para ajudar vocês a conquistar isso por mês, 8K de faturamento por mês. Eu não vou prometer 8K só no Natal ou 8K só em datas festivas. Não, eu vou te ensinar um método para você faturar isso todo mês. E em datas festivas você vai faturar mais, né? Porque é muito detalhe, é bastante coisa legal assim para vocês ficarem sabendo aqui na live. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, sobre organização. Ao longo das lives a gente vai montar cardápio, a gente vai... Eu vou passar fornecedores também para vocês. A gente vai falar sobre precificação. Então, no último dia a gente vai montar uma tábua. Tem uma coisa bem legal também no penúltimo dia, no terceiro dia de live, que é uma surpresa, nem sei se eu já posso contar a surpresa, mas assim, é uma coisa assim muito legal, que vocês vão faturar muito no Natal com isso. E é uma coisa que chama muito cliente e tá bem legal, tá? Tá muito legal. Então vamos lá, vamos começar. Peraí. Primeiro eu vou passar assim, eu vou falar pra vocês um pouquinho de quem é a Fernanda, entendeu? Como tudo começou. Apesar disso ser um pouquinho delicado, assim, um pouquinho chato de falar às vezes, mas vamos lá. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim, pra vocês saberem quem sou eu, quem é que tá tentando passar conteúdo pra vocês. Eu comecei a trabalhar com 16 anos para poder ajudar minha mãe. E eu morava com a minha mãe e com umas 3 irmãs. Então, nessa época, eu trabalhava em 2 lugares. Trabalhava como recepcionista, meio expediente, né? Porque eu também estudava. E final de semana eu trabalhava como monitora numa casa de festas infantis. E foi assim durante bastante tempo e eu e minha irmã, a gente conseguia ajudar minha mãe em casa. Então, e quando eu fiz 23 anos, infelizmente eu perdi minha mãe e perdi uma das minhas irmãs em um acidente de carro. E uma dessas minhas irmãs que estava no carro acabou ficando em coma e eu precisei parar de trabalhar. Quando minha irmã saiu do hospital, ela veio para casa. E a gente morava com a minha avó na época, ela estava acamada, enfim, ela precisava de muitos cuidados. E minha avó me ajudava muito. Só que essa minha irmã, ela precisava de cuidado 24 horas. E eu senti que chegou uma época que a minha avó estava muito desgastada. Entendeu? Ela chegou até uma época que ela chorava em casa, e ela falava que estava muito cansada, que se ela continuasse assim, ela seria internada. E porque ela não se alimentava direito, enfim, aconteceu uma série de coisas que me fez parar para pensar que eu precisava ajudar a minha avó e a minha irmã, né? Que estava muito pesado para minha avó sozinha, dentro de casa. Então eu saí do meu emprego, carteira assinada, e comecei a buscar alternativas para trabalhar em casa e para poder ajudar ela e não parar de entrar renda, né? Eu não ficar sem renda nenhuma. Então, a partir daquele momento, eu comecei a vender bijuteria. Aí eu ficava buscando coisas, eu fazia havaianas customizadas, eu ficava buscando alternativas para não deixar de trabalhar, né? Para ficar em casa, ter o tempo de cuidar da minha irmã e continuar trabalhando. Então, chegou até uma época que eu tive a oportunidade, depois de vender bijuteria, vendia comida, eu ia mudando assim à medida que eu sentia necessidade. Até chegar uma época que eu tive a oportunidade de abrir uma loja de moda feminina.
que eu gostava muito, achava que era muito legal e tal, e consegui abrir uma loja. Depois abri a segunda, fiquei com 2 lojas e até vir a pandemia. Assim, pra ser bem breve, pra história não ficar muito longa. Até chegar a pandemia. Na pandemia, infelizmente, eu precisei fechar, né? Ficou 1 ano de pandemia, não consegui manter as 2 lojas de funcionário e ninguém tava comprando roupa. Foi uma época bem complicada. Então, fechando as lojas, mais uma vez, eu me vi pensando, né? O que que eu vou fazer? Com o que que eu posso trabalhar? Porque assim, a loja não dá mais, pela internet eu tentei, não consegui. Eu precisei ficar afastada, inclusive da internet, por causa de um problema familiar, por causa do Covid. E fiquei de 30 a 40 dias afastada, assim, fiquei offline, fiquei assim, sem vender nada pela internet, sem atender cliente, sem conseguir fazer nada, zero de loja, né, de trabalho ali. E depois disso, eu senti que eu precisava, que ali não estava dando mais certo, que eu precisava mudar, precisava fazer alguma outra coisa, porque ninguém estava querendo roupa e, enfim, ficava pensando aquilo, o que eu podia fazer. Aí eu ficava sempre na minha cabeça que todos os cursos que eu assistia, as pessoas diziam que aquilo que você ama fazer, você faz até de graça. Eu ficava pensando, caramba, o que eu amo fazer? O que eu faço até de graça? O que é isso? Sabe? Eu ficava dias pensando e martelando isso na cabeça. Eu preciso de alguma ideia, eu preciso de gerar renda, eu não consigo trabalhar agora na rua e mesmo que eu conseguisse, eu não quero. Eu gosto de ter meu próprio negócio, eu gosto de controlar a minha vida, a minha renda, porque isso depende de mim, não depende de mais ninguém. E ficava com isso, né, na cabeça. Então, sempre que vinha Natal, Ano Novo, o que eu fazia? Quando eu ia pra casa de alguém, quando... alguma reuniãozinha, alguma resenha, alguma coisa na casa de alguém, o que eu fazia? Eu levava tábuas de frios. Que na época era tábuas de frios mesmo, assim, era só com frios. E eu tentava sempre arrumar de uma forma diferente. Aí, Natal e Ano Novo, eu botava umas laranjinhas, colocava umas coisinhas diferentes, colocava umas uvas e eu gostava daquilo. Eu sempre gostei de comida, assim, de trabalhar com comida. E, inclusive, eu vendia, né, um tempo atrás, comida congelada e gostava daquelas receitas de modificar, de criatividade. Então, eu ficava pensando muito nisso. Eu falei, caramba, tábuas de frios, por que eu não faço isso? E era uma coisa que estava muito no início. Aí passou até na televisão, uma época, o pessoal começando a fazer isso, começando a trabalhar com isso. E eu falei, gente, eu gosto disso, né? Eu gosto de cortar queijo diferente, eu sempre gostei disso. De montar, mesmo sem ser meu trabalho, eu já fazia. Então, o que eu fiz? Comecei. E eu sempre gostei de começar, eu não gostava de ficar enrolando muito na mesma ideia. Eu queria iniciar um negócio. Então eu pesquisei, eu fiquei montando cardápio, eu queria entender como funcionava o mercado, entender o que eu podia fazer. Eu não tinha um valor para investir, um valor alto, eu não tinha dinheiro para começar um negócio. Então foi legal porque com as tábuas a gente não precisa de um investimento inicial. Eu comecei na cozinha do apartamento que eu morava. Então, tudo isso eu colocava na balança, né? Eu ficava pensando. Eu falei, então, não preciso de um investimento alto, eu não preciso de um lugar para começar. Eu posso montar um Instagram e eu posso começar a montar aqui e tirar foto. Então, o que eu fiz? Montei um box, que é um valor reduzido, né? O box é mais barato do que montar uma tábua. Então, montei um box, burrata. Eu tenho a primeira foto lá do Instagram, meu box. E tirei foto de vários ângulos, de várias formas diferentes do box. E a partir dele, eu postava as fotos e montei um cardápio com 5 opções. 2 opçõezinhas de... Um era burrata, o outro era brie folhado e mais 3 opções de cardápio mesmo montado. Cardápios pequenos, para 2 pessoas e o outro para 4 pessoas. E assim eu comecei. Então eu divulgava nos grupos de WhatsApp, eu divulgava em grupos de Facebook, o meu Instagram eu divulgava bastante, eu começava a movimentar ali colocando foto e começaram a surgir as encomendas e de forma rápida, né? Cresceu de uma forma bem rápida, até eu não esperava. Eu sinceramente não esperava, eu precisava iniciar alguma coisa, mas o retorno foi muito rápido. Por quê?
Eu sempre tentei sair do comum. Eu sempre tentei entregar algo diferente do que as pessoas estavam entregando. Então, até o jeito de arrumar, a burrata, elas estão entregando... Congelou? Alguém falou que congelou a imagem. Deve ser... Tá direitinho aí? Tá aqui. Gente, vocês estão me vendo? Estão conseguindo... Que alguém falou aqui que a imagem congelou. Tá tudo direitinho? Faz Gislaine, mas aqui tá normal. Gislaine. Pode seguir. Então, eu vou continuar. Então, eu tava falando, né? O crescimento foi muito rápido. Só que apesar desse crescimento rápido, claro que a gente passa por dificuldades, passa por desafios, precisa buscar fornecedores, buscar testar, né? Testar ali no mercado. O que dá certo, o que não dá. Então, assim, para resumir esse início, eu cresci de forma rápida. Os clientes foram aparecendo porque um divulgava para o outro. E em 3 meses eu faturava. Gente, quando a gente fala assim, faturamento, a gente não quer dizer que a nossa renda líquida seja essa. Então, é o faturamento da empresa. A empresa, Tábuas Gourmet, Fê Souza Tábuas Gourmet, em 3 meses faturava 5 mil reais. Não quer dizer que o meu líquido seja esse. Então, é o faturamento da empresa. E com 6 meses, a gente faturava 8 mil reais em tábuas. Eu falei, caramba, com isso, as pessoas vendo isso, esse crescimento rápido, e no boca a boca, e muita gente falando sobre isso, muita gente me perguntando, me mandando mensagem. Chegou um momento que as pessoas começaram a me pedir curso. Começaram a me perguntar, você não quer me ensinar? Eu te pago uma mentoria. A gente não pode fazer uma chamada ao vivo. Eu quero aprender. Aí foi uma menina, a primeira foi uma menina da Bahia, que ela me mandou mensagem e falou, poxa, eu queria tanto aprender a fazer tábuas, me ensina. Aí eu falei, olha, eu te ensino. Mas você tem que me cobrar pra isso. Eu falei, não, eu não vou te cobrar, assim, eu te ensino, eu te falo a forma que eu fiz, te indico até alguns fornecedores e vamos lá, eu vou te ajudar. E assim começou, ajudando a ela. Depois eu tive a ideia de montar um e-book. E o e-book, eu acredito, pelos feedbacks que eu tive, o e-book já ajudou algumas pessoas. E a gente, depois, essa necessidade de entregar mais, sabe? De crescer um pouquinho mais, sabe? De conseguir entregar um conteúdo de valor, conseguir entregar um pouco mais do que o e-book, por exemplo. Porque aqui no ao vivo é muito mais fácil até para tirar dúvida, para eu conseguir montar uma tábua com vocês, do jeito que a gente vai fazer, para eu conseguir passar fornecedor, o planejamento, enfim, precificação, tudo que a gente vai falar aqui no ao vivo é muito mais fácil do que um e-book só escrito, né? Então, apareceu essa necessidade. Então, assim, vou falar para vocês alguns desafios, algumas coisas que para mim foram um pouquinho difíceis no início. Para mim foi difícil encontrar fornecedor. Às vezes é complicado achar um fornecedor legal, um fornecedor de confiança. Inclusive, hoje vai estar onde a listinha? Depois no link eu libero, no final da aula eu libero o link. A Carla vai liberar um link no final da aula com uma lista de fornecedores e também com um resumo da aula de hoje, com os tópicos principais da aula de hoje. E os ingredientes da última aula. Isso. E na última aula a gente vai montar uma tábua, né? Então, junto com esse material, lista de fornecedores, os principais tópicos da aula de hoje, ela vai mandar também a lista de material. Que quem quiser montar junto comigo a tábua, eu passei uma listinha com a quantidade, com tudo que a gente vai montar, lembrando que é uma tábua de Natal. Então, é um pouquinho diferente. E é uma tábua para 4 pessoas. A gente colocou itens ali para atender 4 pessoas. E petisco, né? Então, às vezes atende até de 4 a 6 pessoas. Depois eu entro melhor nesse assunto. Mas então, só para deixar claro aqui, vai ficar a lista de material da última aula, vai ficar o material em PDF, o resumo de hoje, e a lista de fornecedores. Então, essa lista de fornecedores é para vocês poderem começar, assim, para não ter desculpa, para poder começar a vender. Amanhã já consegue pegar ali um orçamento com os fornecedores, para vocês terem um norte, sabe? Porque esse início, para quem tá começando do zero, é difícil encontrar um fornecedor. Inclusive tem um fornecedor aqui, que sucesso,
Souza e Benelli Laser, que fizeram as tábuas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Fornecedor ótimo, gente, ótimo. Manda brindezinho, ótimo. As tábuas vieram perfeitas, lindas. Então, vou mandar tudo para vocês. A última aula é na sexta-feira. São 4 dias de aula. Então, na sexta-feira que a gente vai montar uma tábua. A Ana Clara tá perguntando. Então, vamos lá. Encontrar o fornecedor, né? Então, eu já vou passar a lista com os fornecedores. Isso daí já vai cortar um caminho, assim, absurdo para vocês, entendeu? Porque eu já vou mandar certinho quais fornecedores deram certo. Não é uma lista gigante, porque a gente está sempre atualizando. Não adianta eu mandar fornecedores para vocês que eu não tenha testado. Não adianta eu colocar uma lista extensa com um monte de fornecedor que eu não conheço. Não, então ali naquela lista, inclusive, tem desconto. Tem... Como é que é o nome? Fornecedor das torradas, inclusive. Ele tá dando desconto. Cupom de desconto, isso. Então, depois vocês vão receber a listinha. Outra coisa difícil para mim no início foi a combinação de queijos, embutidos, de pães, o que precisava ter em cada tábua, o que era realmente necessário, né? O que não podia faltar numa tábua. Isso era muito difícil. A gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre cardápio. Então, amanhã, se eu não me engano, a gente vai falar sobre cardápio. A gente vai entrar a fundo disso, do que não pode faltar numa tábua. Preço. Para mim, a precificação no início foi uma coisa bastante complicada. Eu demorei um pouco para achar como precificar. Então, porque tem gente que fala assim, você pega o valor que você gastou e multiplica. Não é só isso, entram muitos gastos, sabe, nesse valor final. Não é só pegar, dobrar o valor, colocar 100% em cima. Não é assim, não é tão simples. No início, eu achava que as pessoas... Eu tinha medo de colocar preço. Eu achava que as pessoas não iam pagar aquele valor que eu achava justo. Então, eu tinha medo de precificar. E isso, na verdade, não existe, não é assim. Sabe, você tem que valorizar o seu trabalho e você tem que... Eu vou falar um pouquinho sobre diferencial também nas tábuas. Então, o preço que tá ali é o preço justo, entendeu? Tem uma forma de botar o preço direitinho, é o valor justo. Você não precisa ficar com medo de precificar o seu trabalho. Pelo contrário, você precisa valorizar o seu trabalho. Vai colocar um preço exorbitante, mas assim, um valor justo pelo seu trabalho e pelo produto que você está oferecendo. Então, depois do primeiro mês, eu entendi, passando por esses desafios, né? Eu entendi que eu precisava acreditar no meu produto e eu precisava aumentar um pouquinho, reajustar ali os valores, porque daquela forma não estava dando certo, né? Então, deixa eu ir para o próximo ponto, para eu não me perder, porque eu fico lendo aqui os comentários de vocês e acabo me perdendo. Então, bom, eu já falei das dificuldades, essas foram algumas dificuldades, e eu vou tentar deixar para vocês assim o mais mastigado possível, para vocês não precisarem passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, que não é esse o intuito. Pelo contrário, o método é até para facilitar, para criar um atalho, reduzir ali o caminho de vocês até os 8K. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre como atender os clientes, a gente vai falar sobre preço, como montar um cardápio, os fornecedores já vou passar para vocês. Então, acho que vai facilitar bastante, porque vocês vão ter a oportunidade de fazer o certo da primeira vez, entendeu? Vocês não vão precisar errar como eu errei. E com uma lista de fornecedores na mão, vocês podem pesquisar outros, assim, não é obrigatório ficar com aqueles, mas você já tem um norte, já tem por onde começar. Já tem ali um fornecedor de confiança para começar a trabalhar. Então, vamos lá. Porque até trabalhar com tábua é você lidar com a criatividade, assim, o tempo inteiro. E o legal de trabalhar com tábuas gourmet é que isso aqui não é uma linha de produção. Não é você pegar a tábua ali com uma receita e fazer uma linha de produção. Não, você lida com criatividade, sabe? Você, o tempo todo você criando, você buscando algo novo, você buscando diferencial. E você precisa ter em mente que cada tábua é única.
Cada cliente é único. Então, é legal perguntar para o cliente, conversar. Bom, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Se eu começar a falar, eu vou pular aqui o próximo assunto. A gente vai entrar a fundo em atendimento ao cliente. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que os 8K não é só no Natal, até porque no Natal você tem a oportunidade de dobrar esse valor. Os 8K por mês é um valor para o ano inteiro. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Isso, nessas épocas, nessas datas festivas, você vai dobrar o seu valor ou triplicar. Entendeu? Principalmente se você for trabalhar com eventos, você vai triplicar. Então, 8K por mês é um mês ruim. Entendeu? Um mês comum, ruim, de baixo, que não tem data festiva, que não tem nada de diferente, você vai faturar 8K. Entendeu? Ó, a Marcela tá falando que tem dificuldade de precificar. Tenho medo de dar o valor para a pessoa. A gente vai falar sobre precificação. Eu acho que é amanhã. É que são muitas aulas, mas eu acho que é na aula de amanhã. A gente vai entrar a fundo sobre nesse assunto de precificação. Você não pode ter medo, sabe? É o seu trabalho, você tem que valorizar o seu trabalho, desde que você esteja colocando um preço justo no seu trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, então, vamos entrar no assunto, que é planejamento e organização. Vamos começar assim do zero, para a gente chegar nesse assunto de precificação na próxima aula. Então, falar um pouquinho sobre planejamento e organização. Para começar o seu planejamento, você precisa saber os seguintes itens. É legal mesmo para quem já faz tábua, entendeu? De repente tem algum assunto aqui interessante que vale você revisar lá no seu cardápio. Vale você dar uma atenção. Então, vamos lá. Para começar o planejamento, o que você precisa? Você precisa pensar nos itens. Que tipo de tábua você vai trabalhar? Ai, Tami, agora que eu te vi aí, um beijo. Tami já é minha aluna. Um pouquinho antiga. Um beijo, Tami. Então vamos lá, de novo. Que tipo de tábua você vai trabalhar? Se você vai trabalhar com tábua gourmet, se você vai trabalhar com tábuas de frios, só com queijos embutidos. Tábua gourmet, se você vai dar uma incrementada na tábua, colocar uns biscoitinhos, colocar alguma coisa diferente, sabe? Botar um charme a mais numa tábua, um chocolatezinho. Ou se você vai trabalhar com tábua de café da manhã. Ou então se você vai trabalhar com as 3 opções. Não tem problema nenhum. Então você precisa se organizar, caneta e papel na mão e determinar ali o que você vai trabalhar. Eu quero trabalhar com tábuas gourmet, quero trabalhar com tábuas de frios, porque se a pessoa for fazer um queijos e vinhos, eu quero oferecer só frios. Ótimo. Eu quero também tábua de café da manhã. Perfeito. Então, eu quero trabalhar com as 3 opções. Então, a gente precisa se planejar para colocar esses itens no cardápio. Para começar esse planejamento, a gente precisa começar pelo seguinte. A gente precisa ter o seguinte em mente. A gente precisa primeiro buscar os costumes da sua região. Eu tô no Rio, mas assim, tem gente do Brasil inteiro, então é difícil eu dizer exatamente os costumes de cada região. Mas você precisa listar isso, passar para o papel. Falar, então vamos lá. Quais são os costumes da minha região? O que as pessoas costumam comer? O que elas gostam? Se for café da manhã. Tem lugares que as pessoas gostam de tapioca. Tem lugares que as pessoas gostam de comer cuscuz. Então, assim, na minha região, o que elas gostam de comer? Quais são os hábitos dessas pessoas? Eu, por exemplo, que eu vou entrar um pouquinho daqui a pouco no diferencial, mas assim, eu pensava muito aqui, o que as pessoas gostavam de comer de manhã? Eu achei legal colocar iogurte. Iogurte é bem legal colocar na chave, mas o que eu podia fazer para colocar esse iogurte de uma forma diferente? Então eu colocava os potinhos, 2 potinhos com iogurte, com uma geleiazinha de frutas vermelhas e em cima decorava com frutas vermelhas. Também tem fornecedor de frutas vermelhas, passei para vocês.
Então eu sempre ficava buscando isso. O que as pessoas gostam de comer? Ah, uma granola. Então isso também você vai poder conversar com o seu cliente e entender o que ele gosta. Aí entra nos itens que você pode substituir. Mas é legal você ter um cardápio fixo. É legal você dizer para o seu cliente as opções que você tem e dentro daquele cardápio fixo, as pessoas podem substituir um item ou outro. Então, vamos lá. A gente pensou nos costumes da região, a gente pode pensar quais são os hábitos das pessoas e pensar o que elas gostam de comer, de repente, numa resenha, o que elas gostam de comer no café da manhã, enfim, pensar em alguma coisa ali do que você possa incluir no cardápio. E vai escrevendo. Inclusive, você pode pegar esse checklist, esse material que a gente vai enviar para vocês e anotar ali no material do lado. Também é legal e é saudável, inclusive, você fazer uma pesquisa de campo e uma análise da sua concorrência. Você pesquisar mesmo no Instagram, pesquisar na internet, pessoas que vendam tábuas de frios, o que eles estão fazendo, o que eles estão vendendo, o que dá certo para eles, entendeu? O que está funcionando. Então você pode pesquisar o que as pessoas estão fazendo na internet, o que elas estão fazendo que está dando certo. Então vai fazendo aquela sua primeira pesquisa, aquele seu primeiro material ali de consulta para você montar o seu cardápio. Então vamos lá. Outro item importante antes de você montar o seu cardápio é: qual a proposta que eu quero passar para o meu cliente? Precisa ter isso em mente. O que eu quero passar para o meu cliente? Entendeu? Qual é a sensação que eu quero que ele tenha quando ele olhar a minha tábua? Quando ele olhar o meu cardápio? De alguma coisa que ele não encontra com facilidade? De repente, de uma tábua que ele não consiga fazer em casa? Porque quem é meu aluno sabe, eu sempre repito muito isso. Porque os primeiros alunos que eu tive, é como se fossem meus mentorados, né? Eu não gosto muito de chamar de aluno, não, mas eu sempre friso isso. Um corte de queijo diferente é legal. A gente tem que colocar na tábua alguma coisa que as pessoas não consigam fazer em casa normalmente. Então, se eu fizer uma tábua toda cortada assim, em quadradinhos, ou só com coisas enroladinhas, isso, da próxima vez, pode ser que a pessoa nem peça para você. Pode ser que a pessoa faça em casa a tábua. Porque ela já viu como é e aquilo ali ela consegue fazer. Então a gente precisa buscar algo diferente, trazer algo novo para a pessoa, de forma que ela não consiga achar em outro lugar e que ela não consiga montar em casa. Então, qual é o principal item, assim, a coisa principal que você precisa ter em mente? O diferencial. Você precisa ter no seu planejamento ali no início, antes de montar o cardápio, quando você estiver ali fazendo o seu esboço, você precisa ter em mente sempre o seu diferencial. O que você pode entregar de diferente? O que você pode entregar a mais? O que os outros estão fazendo? A gente fez aquela pesquisa de campo. O que os outros estão fazendo, o que estão entregando, o que está dando certo. Ok, e o que eu posso entregar além disso? O que eu posso entregar para essas pessoas de diferente, além do que já está dando certo? Alguma coisa que elas não comam todo dia. Por exemplo, na tábua de café da manhã, eu montei, depois eu vou até mostrar para vocês com mais calma. Eu montei uma tábua com um coador individual, com uma canequinha. Então, aquilo ali é diferente. A pessoa vai e coloca um potinho também com café. Então, assim, a pessoa vai conseguir coar ali, fazer o seu próprio café na hora. A outra tábua, eu coloquei waffle. Eu sempre erro esse nome, mas é waffle. Eu sempre erro. Aí eu coloquei isso, o waffle. Por quê? Com um vidrinho de mel. Então, assim, isso é diferente. As pessoas não comem todo dia. Aí, uma decoração com coco também, que eu acho que fica lindo, com umas frutas. Então, pense sempre no diferencial. Pense sempre em algo que as pessoas não comam todo dia. Eu vou montar uma tábua gourmet. O que eu vou colocar?
As pessoas comem parma todo dia, presunto de parma, presunto cru? Não, eu posso colocar uma tábua com presunto cru. Eu posso colocar uma tábua com um queijo diferente. Quer ver um exemplo? Eu montei aqui uma tábua para o Natal que eu resolvi colocar, arriscar, uma receita com pera. É uma tábua normal, assim, só que com umas frutas diferentes de Natal, frutas cristalizadas. O que é o waffle? Acho que eu vou pegar ali daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês. Tá frio. Em cima, É aquele... o americano é que usa muito. É porque tem o wafer, né, que é biscoito, e tem o waffle, que é aquele que a gente coloca mel em cima e vende prontinho. Isso daí vende congelado. Então você não precisa nem fazer a massa em casa e preparar. Já vem prontinho. Eu vou mostrar aqui. Vitório, vou mostrar aqui. Peraí. Ó, veio até com o negocinho. Não. Só aquela lá, escrita. Ó. Fazer propaganda. Meu Deus, esse aqui não é publi, ó. É esse aqui, ó, Vitória. É Vitório. Gente, não enxergo nada. Então eu acho que é Vitório. Ó, é esse daqui. A gente coloca na tábua para 2 pessoas. 2 desse daqui. Você pode até cortar se quiser, colocar cortadinho. E junto com um vidrinho com mel. Fica lindo. No dia das tábuas eu vou mostrar, inclusive, esses vidrinhos, essas garrafinhas pra vocês, pra dar ideia também. E olha que legal. Esse aqui eu coloquei na tábua de café da manhã. Então aqui vai uma canequinha com o coador individual. Aí a gente coloca o vidrinho de café do lado. E a pessoa coloca aqui a quantidade certinha do café. E com o café na hora. Então assim, tenha sempre em mente o diferencial. Alguma coisa diferente. Ah, Vitório é sobrenome, é Magda. Magda, então assim, na sua região, se vender esse waffle, é uma ideia super diferente, que de repente vai dar certo. Pode ser uma coisa que as pessoas não encontrem com facilidade ou que não tenham o costume de ter todo dia no café da manhã. Entendeu? Inclusive o café individual, isso acho que agrada muitas regiões do Brasil inteiro. E é importante, assim, eu falo em diferencial porque isso fez diferença pra mim. Isso me fez converter mais vendas. As pessoas vinham me procurar porque elas gostavam dessas coisas diferentes que eu oferecia. Então, é importante, esse diferencial vai fazer você converter, sim, mais vendas. E como não é uma tábua de frios, é uma tábua gourmet, ela te dá essa flexibilidade. Você pode criar ali dentro daquela tábua, entendeu? Você tem muitas alternativas. Pode criar dentro de uma mesma tábua. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Que eu acho que eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das tábuas para tentar dar uma clareada. Até na hora de procurar fornecedor, de vocês contactarem aqui os fornecedores. Eu vou começar pelos boxes, que eu acho que é o de menor valor, assim, é uma coisa que você pode começar amanhã, se você quiser. O custo é muito baixo e é muito fácil de agradar, principalmente no final do ano. E você consegue montar. Ah, tá na minha frente, eu tô. Ué, cadê? Olha, os boxes são umas caixinhas, ó, vê se dá pra enxergar. Caixinha craft ou de papelão mais grossinho. Deixa eu abrir, ó. Tá vendo? É uma caixinha que ela vem desmontada, você monta, ó. E com a tampa de acetato, essa tampa transparente, que fica um visorzinho pra sua tábua. Peraí que eu vou... Tá vendo? Então ela fechadinha, você enxerga tudo que tem dentro. É um visor. Esses boxes, ou de craft, ou de papelão, com essa tampa de acetato, tem de vários tamanhos. Eu uso o tamanho menor para 2 pessoas, de 20 por 20. É um quadradinho, que é metade desse daqui. Que eu não tenho ali montadinho agora. Mas é 20 por 20. Atende 2 pessoas. Esse maior aqui,
ele é 38 por 20. Também tá no material de apoio de vocês. Ele é 38 por 20, então ele atende de 4 a 6 pessoas. Pro final do ano, isso aqui é um sucesso. Muita gente pede para dar de presente. E porque para vocês também, para você montar alguma coisa dentro dele, o custo é muito baixo. Então isso ajuda muito. Você pode montar também para presente corporativo. Aí são umas caixinhas menores. Teve gente que me perguntou, mas qual o tamanho desse box para evento corporativo ou para presente de fim de ano, de empresa? Gente, não tem um tamanho ideal. Eu passei esse tamanho para vocês de 20 por 20 para atender 2 pessoas e 38 por 20 porque eu não coloco bebida aqui. Então é uma caixa com frios. É um box com frios. Não coloco bebida. Agora, corporativo, pode ser que a pessoa queira colocar um suco, uma cerveja, um vinho, um mini, né? Ou uma caixa maior, para uma garrafa maior. Então você precisa realmente pesquisar, pegar o tamanho do que você quer colocar dentro, medir direitinho para poder pesquisar. Essas caixas você encontra muito no Mercado Livre por um preço legal. Não tem um fornecedor, assim, um fornecedor só. Porque às vezes eles mudam, oscila o valor. Aí você encontra um outro fornecedor com um preço melhor. Depende muito do tamanho que você quer. Para quem é do Rio, eu encontro essas caixas na Vivian Festas. Não sei se vocês conhecem, mas se jogar no Instagram ou no Google, Vivian Festas, tem essas caixas, entendeu? Então não tem um fornecedor específico, porque o valor oscila. Então, assim, tem dias que no Mercado Livre tá muito barato, é legal aproveitar. Se você vai comprar unidade, você consegue na Vivian Festas comprar unidade. Mercado Livre, se eu não me engano, vende 10 em 10. E então aí tem de vários tamanhos. Aí depende realmente do que você vai querer colocar ali dentro. Para final de ano, se quer bebida, sem bebida, só frios. Então fica bem legal. Depois, se você quiser, tem até foto lá no Instagram. Dá uma olhadinha de como fica montada. Fica bem legal. Final de ano é sucesso. Então, outro tipo de embalagem. Essa tábua, eu adoro, assim. Foi o primeiro fornecedor de tábuas que eu tive. E foi um fornecedor que eu acertei, assim, de cara. Que eu nunca tive problema. É o fornecedor aqui. De tábuas pinos. Tá na listinha de fornecedores. Essa aqui é do mesmo tamanho. Eu fiz ela do mesmo tamanho da box. Essa também tem 20 por 20 e atende 2 pessoas. Então você pode fazer isso. Você pode ter a opção caixinha, tábua e box. Porque esse fornecedor da tábua pinos, ela faz do tamanho que você quiser. Então, se você encontrar uma embalagem, de repente, maior, 35 por 35, ela faz a tábua também. Ela tem uma tábua ali que ela fez pra mim, 35 por 35. Então, você consegue montar do jeito que você quiser, entendeu? Ela faz personalizada, as tabuinhas. Tá vendo? Essa tem 20 por 20. E, gente, eu vou mostrar a outra também 38 por 20. Eu vou falar isso também no último dia. E no último dia a gente vai montar a tábua. Mas, ó, importante. Quando você for usar a tábua pinos, precisa forrar. Não pode colocar nada direto na tábua. Então, é papel manteiga e forrar a tábua. Ela tem um cheiro muito forte, de madeira assim crua. Esse cheiro e o sabor passa para a comida. Então, modifica o sabor do queijo, além dela depois absorver muito todo o líquido que você coloca nela. Então, não é legal. Precisa forrar com papel manteiga ou com aquele papel anti-gordura, que é um papel que a gente usa para papel de hambúrguer. É um papel anti-gordura. Também dá para forrar. E também vende no Mercado Livre. Papel manteiga não, papel manteiga vende no mercado. Entendeu? Então é super simples de achar, inclusive. Tá travando? A Tami tá falando que tá travando. Aqui tá normal. Pode ser a internet dela, que tá de boa. Tô com duas conexões aqui, tá de boa. Bom, então eu vou continuar, gente. Ó, essa aqui foi a tábua que eu falei, 38 por 20. Ela é maior. Tá vendo? Vem com alcinha e você consegue personalizar do jeitinho que você quiser. Ó, uma alcinha colorida.
Ela também faz gravação a laser, ela também coloca adesivo. Então, ó, mesma coisa, precisa ser forrada. Não tem como colocar direto na tábua pinos. De jeito nenhum. Ó, já tô falando que tá normal. Então tudo certo, eu tô continuando. Pra gente não perder tempo, pra não ocupar também muito tempo de vocês. Que a ideia é passar o conteúdo sem ficar prendendo muito vocês aqui. Eu vou passar então para as tábuas de MDF. Ah, deixa eu falar uma coisa antes. Esse fornecedor da Tábua Pinos trabalha com assim, uma infinidade de modelos de tábuas. Ela tem uma tábua com tampa de vidro, que você pode botar um adesivo em cima. Ela tem uma tábua com tampa de acrílico, presinha. Para final de ano é ótimo também. Tem um monte de tábua. Então, quando pegar a lista de fornecedor, dá uma pesquisada, entra no Instagram. No Instagram você consegue ver tudo. O Instagram hoje em dia, gente, é a vitrine de todo mundo. Então, por isso que, primeiro passo, eu quero vender tábuas. Crie um Instagram. Porque é o primeiro passo para você começar a vender. Instagram é a vitrine. Hoje em dia, muita gente... eu preciso, não sei, eu preciso comprar alguma coisa. Além de olhar no Google, a pessoa vai direto no Instagram pesquisar foto e pesquisar sobre aquele produto. Então, criem um Instagram. Façam um Instagram só para isso, só para venda das tábuas. Outra tábua super interessante, que era até o fornecedor que eu estava aqui falando, aqui nos comentários, é essa, de MDF. Eu fiquei completamente apaixonada, olha, linda. Linda, e assim, tem de várias cores. Você pode montar, você pode personalizar também. Eu não quero cabinho quadrado, eu quero redondo. O fornecedor também tem. Tá vendo? Tábua de MDF. Essa aqui não precisa forrar, porque ela é MDF laminado. Eu gosto de forrar todas, porque me dá a sensação de que se tiver algum líquidozinho na tábua, por exemplo, um queijo que sore um pouquinho, algum líquido, alguma coisa, aquele papel vai ajudar a segurar e absorver um pouquinho. Então, eu gosto de forrar todas as tábuas. Todas elas. Quando é redondinha, eu tento até cortar o papel mais redondinho. E, enfim, tem uma infinidade de opções, assim, vocês conseguem... Tem tábua de bambu, tem esses fornecedores. Pelo menos os 2 de tábua vão atender vocês, assim, no início. Super bem, super bem. Tem muitas opções. Para final de ano, sempre tem alguma coisa nova. Então, acho que vai ser super legal. Deixa eu mostrar essa daqui que também é linda, ó. Tá vendo? Então, tem de várias cores, de vários tamanhos. Esses fornecedores que eu tô passando pra vocês. Então, a gente já falou de tábua. Já mostrei pra vocês. A gente já falou sobre planejamento. Falando um pouquinho sobre organização na hora de vender. É importante, eu aprendi isso com o tempo também, porque colocando no Instagram, você acaba atendendo as pessoas por direct. É muito importante você concentrar as suas vendas no WhatsApp. Muito importante. Porque chega uma hora, você vendendo assim, você com algumas encomendas no mês, chega uma hora que você se perde. E na hora de responder, na hora de buscar um feedback, na hora de conversar com a pessoa, de mandar uma foto, enfim, de entrar em contato com ela de novo, fica difícil. Então, como eu faço? Eu coloco cliente para já filtrar na agenda. Então, eu coloco cliente, T, que é de tábuas, o nome da pessoa, aí você pode colocar de onde ela é ou a data que ela fez o pedido. Isso facilita bastante na hora de você pesquisar. Você não se perde, você consegue encontrar o cliente, você consegue até lembrar de quando você atendeu. Facilita, entendeu? Na hora do atendimento mesmo. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é concentrar as vendas no WhatsApp. Porque aí você não se perde. E não perde nenhuma venda também.
Então, hoje em dia tem link que dá pra colocar ali na bio do Instagram, jogando a pessoa direto pro WhatsApp. Se você tiver aquele WhatsApp Business também, você consegue botar o botãozinho lá no Instagram, direto pro WhatsApp. Então, isso vai te facilitar muito na hora do atendimento ao cliente. Uma coisa importante na hora do atendimento, do planejamento, são as entregas. Quando eu comecei, eu mesma fazia as minhas entregas. É uma opção, porque se você está começando do zero, pode ser que no primeiro mês você não precise de um entregador, você não precisa de alguém para entregar para vocês. Então, no início eu fazia isso, eu mesma fazia as minhas entregas. Depois, eu fui vendo a necessidade de colocar uma pessoa para me ajudar, e já fiz também por aplicativo as entregas de todos os aplicativos. Eu acho que a melhor opção para mim foi o Uber Flash aplicativo, tá? Não acho que seja a melhor opção, mas falando só em aplicativo. Estão pedindo a opção de embalagem que eu falei. É essa aqui, ó. Caixa Craft. Isso aqui vai estar todo no material de apoio, gente. Não se preocupem. E no final eu vou tirar dúvida também. Daqui a pouquinho. É Caixa Craft. Então, vamos lá. Entregas. Você pode, inclusive, no início, pedir para marido, pedir para alguma pessoa próxima que não esteja trabalhando, ou que entregue num horário que consiga te ajudar, enfim, que consiga conciliar o trabalho. Taxa de entrega. Você precisa cobrar taxa de entrega do seu cliente. Isso é super normal. Gente, hoje em dia, tudo que a gente compra tem taxa de entrega. Entendeu? Tudo. Se você vai pedir, fora as promoções do iFood, de taxa grátis, sem taxa de entrega, assim, tudo tem taxa de entrega. Então, é super normal que você cobre taxa de entrega. Então, assim, faz uma listinha de taxa de entrega por bairro, como eu faço e como eu fazia também no início. O meu carro não tem gás, então é gasolina. Pego a distância da quilometragem, vejo quanto meu carro faz por litro, divido e cobro direitinho o valor da entrega. Depois, se vocês quiserem, eu até ensino aqui mais ou menos o cálculo. É super normal. O valor da taxa de entrega é o cliente que paga. Isso não pode sair da sua tábua. Entendeu? Senão deixa a sua tábua mais cara e a taxa de entrega é diferente para vários bairros. Então não tem como. Você pode até tentar botar um valor padrão, mas se você atender bairros assim próximos da região. Mas aqui no Rio, por exemplo, eu atendo bairros muito distantes. Eu moro no Recreio, atendo Ilha do Governador, assim, para quem conhece é muito longe. Eu atendia Niterói. Inclusive, depois a gente vai ter uma surpresa, que eu acho que... Depois eu tenho que conversar até com a Carla, que eu acabei de pensar aqui. Depois vai ter uma surpresa. Bota a bolinha no dedo. Que a gente tá sempre buscando, assim, parceiros. Então vai ter uma surpresa também, mas deixa mais pra frente. Então, entrega, importante, determinar a taxa, deixar claro ali pro cliente que tem taxa de entrega sim. E isso é normal, claro, todo mundo cobra taxa de entrega, desde que seja um valor justo. As compras. No início, como eu fazia? Nesses fornecedores, que eu vou passar para vocês, também tem fornecedor de queijos. No início, eu comprava mais em mercado. Então, é legal colocar... Você baixar aplicativo de mercado. Peraí que eu preciso beber alguma coisa. Baixar aplicativo de mercado. Então, eu baixava do Presunic, eu baixava do Mundial, um mercado barato, um mercado legal que eu consiga comprar frios num valor legal, que tenha sempre promoção. Pra quem mora no Recreio, Presunic tem sempre promoção de frios, de queijo. Então, é legal. E às vezes sai até mais barato do que um fornecedor que você compra assim, em grande quantidade. Então, vale a pena sim. Tem muita promoção. Em mercado comum mesmo, de bairro. Muita promoção de queijos, de embutidos também. Importante que depois
de novo, são 4 dias de aula. Então, assim, eu vou lembrando, eu vou falando, mas depois a gente entra a fundo. Salame. No início, eu comprava salame, aquele que a gente pede aquilo, né? É a granel. Que você pede ali a quantidade que você quer. Isso não é legal. Pra mim, assim, não funcionou na hora de você dobrar os embutidos. Não fica legal. Não é a mesma coisa. A qualidade não é a mesma. Porque ele tá ali já há um tempo, já tá cortado. Não é legal usar o salame, aquele que você pede ali o peso na hora. O salame que eu uso hoje é aquele que vem fechadinho a vácuo, que já vem na embalagem. Tem de várias marcas, mas assim, que ele vem já fechadinho. Vem 100 gramas na embalagem. Então, aquele ali é a melhor opção, inclusive para você fazer dobras de embutidos, para arrumar na tábua, para o sabor, para tudo. Aquele ali é a melhor opção. Ele vem a fatia, assim, na medida certa. Então, se você não corta em casa, se você não tem uma linha de produção muito grande, que tenha fatiador, tudo isso, essa é a melhor opção. Quem vai escolher trabalhar com linha de produção, que não é o que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com criatividade, com criar tábuas diferentes e eventos e, sabe, poder modificar de uma tábua para outra, fazer algumas coisas novas. Então, eu não trabalho com linha de produção. Eu trabalho com criatividade, com tábuas gourmet. Pra mim, esse é o melhor salame. Assim, a melhor opção de frios, de embutidos, inclusive Parma. É esse que já vem fechadinho, que já vem na embalagenzinha. Então, a gente já falou sobre embalagem, sobre lista de fornecedor, como divulgar as tábuas, né? E o atendimento. O atendimento, na hora do atendimento ao cliente, a gente precisa usar bastante, assim, empatia. O que é usar empatia na hora do atendimento? Você precisa se colocar no lugar do cliente. Então, assim, eu, quando fui montar, assim, o meu modelo de atendimento, o que eu pensava? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que a dona ou que um funcionário, que alguém da empresa de frios, de tábuas de gourmet, da tábuas de frios, me atendesse. De repente, o que eu queria que eles me perguntassem? Então, eu comecei a listar isso também. Além lá dos itens que a gente falou, do cardápio, do diferencial, como eu gostaria de ser atendido. Então, como eu fiz? Primeiro, tem muita gente que entra em contato e de repente é de um local que você nem entrega, que você não trabalha. Então, para iniciar o atendimento, eu fiz uma fichinha e ali a pessoa me diz para onde é a entrega, qual o local da entrega, e assim eu consigo também passar a informação da taxa de entrega. Nessa fichinha eu já consigo deixar claro a forma de pagamento. Esse é um assunto também bastante interessante, porque no início eu tinha dificuldade, já teve gente aqui que falou que tinha dificuldade de precificar a tábua. Eu também tinha. Inclusive eu tinha dificuldade de falar para a pessoa sobre a forma de pagamento. Hoje em dia eu só trabalho com 100% do valor no momento do pedido. Ah, você aceita parcelar no cartão? Aceito. Hoje eu uso o aplicativo do PicPay, porque eu já tive problema com outro aplicativo do PagSeguro. Então, assim, hoje eu encontrei o aplicativo do PicPay, que libera o valor no dia seguinte, e pra mim é super funcional. Então, 100% do valor no momento do pedido. Ah, mas reserva pra mim. Ah, eu vou querer com certeza. Gente, não funciona. Não funciona. Eu já tive cliente antiga, cliente que sempre pede comigo, que me deu certeza, que eu falei, ok, reserva um dia. Era uma data comemorativa. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu reservo. Chegou, assim, uma semana antes que ela tinha pedido, que não tinha dinheiro, que precisava, e ela cancelou. Então, não tem como aceitar pedido sem 100% do valor, entendeu? Não tem como, não faço mais isso. Porque atrapalha
o nosso trabalho, atrapalha a nossa agenda, atrapalha a logística, atrapalha um monte de coisa. Então, hoje é dessa forma que eu trabalho. E eu indico, inclusive, a vocês que trabalhem dessa forma também. Porque senão vocês vão cair no mesmo erro que eu caí. O que mais? Sobre forma de pagamento. Importante frisar isso, anotem. Porque no momento do pedido, no momento que você está falando com a cliente, já deixa claro ali a forma de pagamento. Olha, eu trabalho da seguinte forma. Faz um quadrinho. Eu trabalho da seguinte forma. Qual o seu bairro? Ah, eu atendo. A taxa de entrega é tal. Eu trabalho o pagamento no meu trabalho é da seguinte forma. Eu aceito Pix, eu aceito parcelamento do seguinte aplicativo. Enfim, você deixa ali tudo discriminado. Eu vou parar de ler os comentários, senão eu me perco. Porque tem um monte de gente perguntando coisa que eu vou fingir que eu não tô vendo. Senão eu fico querendo responder e me perco no raciocínio. Eu vou ficar igual uma... Daqui a pouquinho eu vou abrir pra pergunta. Então, vamos lá. Você montou o cardápio, você tá atendendo o cliente, você vai iniciar essa conversa para ajudar o cliente. Você vai perguntar pro cliente primeiro, a gente tá falando de atendimento, né? Então, a gente vai perguntar para esse cliente para quantas pessoas será a tábua, quantas pessoas você vai precisar atender com aquela tábua, com aquele pedido, se vai ser presente, a data, claro, né? E se ela vai precisar para algum horário específico. Aí você tem que botar na balança também se você vai atender agendando o horário ou não, se você vai colocar como entregas no período da manhã. Então, isso também você faz parte desse planejamento antes de começar a venda. É importante você também passar informações sobre a tábua. Como a tábua vai embalada? Ah, eu quero box. Então, você vai dizer para a pessoa, olha, o box é uma caixinha craft com tampa de acetato, a caixinha transparente. Se você já tiver foto desse seu primeiro box, você tem como mandar o modelo. Aí, manda uma foto, aí por fora vai uma fitinha. Você pode colocar um recadinho do lado de fora da tábua ou do box, uma dedicatória. Aí você encontra até uns envelopes assim legais para colocar ali o recadinho da pessoa com um D para. Fica bem bonitinho até. Você pode botar uma florzinha do lado de fora, numa fita bonita, assim, uma florzinha. Então, tem diversas formas, mas você precisa deixar claro isso pro cliente. Como ele vai receber a tábua, ou se ele estiver dando de presente, como a pessoa vai receber essa tábua. Então, e depois também é importante mandar foto pro cliente. Por exemplo, recebi um pedido e é presente para alguém. Então, no dia da entrega, você vai tirar uma foto da tábua e vai mandar para a pessoa que fez esse pedido. Olha, sua tábua tá saindo para entrega, ficou assim, manda uma foto. Depois você me conta se a pessoa gostou. Então, esse é um outro item super importante, pós-venda. Porque você atendeu, você vendeu, entregou e depois. Não pode esquecer do cliente. Não pode abandonar o cliente e deixar o cliente para lá. Não. O pós-venda acho que não é mais importante até do que o pré-venda. Porque no pós-venda, você vai inclusive mostrar ali o seu interesse pelo feedback da pessoa, o seu interesse para que tenha dado tudo certo, para que a pessoa tenha gostado, o seu cliente tenha ficado satisfeito. Então, esse pós-venda traz clientes também. Entendeu? Ele retorna bastante para você. Você não pode abandonar o cliente. Falar assim, não, já vendi, então agora tudo certo, acabou. Cumpri meu objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é fidelizar o cliente. O objetivo é deixar as pessoas satisfeitas. Entendeu? O objetivo é vender ali uma sensação, sabe? Um carinho. Não é pelo valor só. Entendeu? Você precisa entregar algo além disso. Além daquele valor que você recebeu. Então, o feedback é muito importante no pós-venda. E ele, inclusive, serve como prova social.
Porque a partir daquele momento que você atendeu o seu primeiro cliente, ou seus primeiros clientes, e você teve um feedback positivo, algumas pessoas elogiando, gostando, você pega esse comentário, joga no Instagram, que isso já vai te retornar com novos clientes. Então, exatamente isso, assim, o mais importante é o pós-venda. É você saber como, se funcionou, se não funcionou, e se deu errado, se a pessoa de repente fez alguma crítica, alguma coisa, você também poder consertar isso. Não é só dar certo. Para não dizer que eu não tive reclamação, assim, eu já tive reclamação, inclusive de uma pessoa que disse que na caixinha tinha ido com um dedo. Na embalagem tinha uma marca de dedo. Aí eu falei, caramba, então agora assim, na hora de entregar, a gente precisa prestar mais atenção para não colocar a mão no visor na hora de segurar a tábua. Era uma caixinha com a tampa de vidro. Então a gente precisa segurar embaixo, porque a cliente reclamou que tinha uma marca de dedo. Então isso não é legal. O feedback serve justamente para isso. Exatamente, Magda, ali. Se for algo negativo, pra gente melhorar, pra gente conseguir fazer melhor da próxima vez, né? De atender esse cliente ou ir para outros clientes. Então, legal tirar foto das tábuas depois das tábuas prontas. Vídeo também é bem legal. Naquele Reels, postar ali também é super legal com uma musiquinha. Isso dá um retorno muito grande. E, como eu já disse antes, super importante estar no Instagram. O Instagram é vitrine, é a vitrine. Não tem como você querer um faturamento de 8K por mês, no mínimo, de 8K por mês, sem estar no Instagram. Não tem como, não tem como. Então, você precisa criar um Instagram para tábuas, focar nisso, e tirar bastante foto, fazer bastante vídeo, focar ali na venda das tábuas. O que mais? Eu anotei aqui um item até importante, porque muita gente me pergunta. Inclusive, se dizem, quando as pessoas falam assim, que tem medo de passar o valor e tal, e se o cliente virar pra mim e falar assim, mas tá caro, o que eu faço? Gente, esse passo a passo que eu falei hoje, que vocês vão encontrar no material de apoio, é justamente para você ter uma base, uma pesquisa de mercado ali bem sólida, para se o cliente virar para você e falar que tá caro, você já consegue quebrar ali várias objeções. Tá caro? Não, mas assim, o meu produto tem qualidade, eu te ofereço qualidade, eu te ofereço um diferencial. Isso aqui você não encontra em qualquer tábua. Entendeu? Então, olha aí, olhando de novo os comentários. Eu já vou te responder, Aline. Pera aí, deixa eu terminar. Segurei a vou responder depois, fica tranquilo. Então, você precisa dessa base, dessa pesquisa de campo, essa pesquisa de mercado que eu falei lá no início, super sólida, para poder quebrar essa objeção, né? Para poder falar para a pessoa, falar, não, mas por que você está achando caro? E até é uma opção, de repente substituir um item. Ela quer uma tábua que tenha parma, realmente é mais caro. Mas e se eu substituir por salame? E se eu substituir, em vez de colocar só parma, eu coloco 2 embutidos diferentes, de um valor mais baixo. Então é importante também quebrar essas objeções, sabe? E anotar feedbacks, porque aí você vai sempre melhorando, e dificilmente as pessoas vão deixar de comprar com você quando você tem esse diferencial, quando você tem essa base sólida ali, essa pesquisa, quando você tem certeza daquilo que você está vendendo. É muito difícil a pessoa falar que deixou de comprar com você pelo preço, porque ela vai ver que aquilo ali ela não encontra em qualquer lugar. Então, o importante é passar a segurança, entendeu? Você está seguro daquilo que você está vendendo. Então, acho que é mais ou menos isso. Tentei passar aqui para vocês sobre o planejamento, organização, os tipos de tábua, a pesquisa, buscar, tenha sempre isso em mente. A gente já repeti aqui umas 50 vezes, mas busque um diferencial. Isso vai te aproximar muito rápido dos 8K. Muito rápido.
Então, planejar, né? Concentrar as vendas no WhatsApp é importante. O pós-venda é muito importante. Eu acho que é isso. Então, acho que agora a gente pode abrir um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a aula de amanhã, sobre o que a gente vai falar amanhã e tal. Mas a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, para não estender tanto também e não ficar ocupando muito tempo de vocês. A Aline perguntou como começar se ela só tem uma foto para colocar no Instagram. Como que ela começa? Na verdade, Aline, você fez uma tábua e só tirou uma foto dessa tábua? É porque, na verdade, você montando uma tábua, você consegue fazer vídeos, você consegue tirar várias fotos da mesma tábua, você consegue falar sobre aquela tábua, você consegue postar o seu cardápio, você consegue, de repente, postar alguma coisa sobre um item do seu cardápio. No início, eu falei aqui também que quando eu comecei meu Instagram, eu só tinha feito uma tábua. Eu só tinha montado um box. Mas aí o que eu fiz? Essa mesma montagem eu passei por uma tabuinha de casa mesmo, uma tábua assim de colocar frios. A mesma coisa eu transferi para ali, tirei fotos diferentes. Comecei a postar dicas de harmonização de queijos, de vinhos no Instagram. Eu comecei a postar assim coisas diferentes que envolvam as tábuas de frios e as tábuas gourmet. Tirei foto e vídeo. Foi para presente. Aí só tem uma testemunha. Ah, não, só tem? Só tem uma. Ah, tá. Olha só, a pessoa tá cega que eu li um negócio que não tem nada. Bom, Eita! Então, é exatamente isso. Se você só tem uma foto e um vídeo, você posta dicas. Posta o vídeo, faz reels, intercala, assim. Eu coloquei uma foto, vou começar a falar sobre o que eu vou vender. Faz um vídeo falando sobre o que você está vendendo, explica aquela tábua. É porque você já tirou essa foto, né? Mas de repente, se você conseguisse montar mais umazinha para você modificar ela, gente, às vezes com os mesmos itens de uma tábua, você consegue montar de várias formas diferentes. Você consegue montar em bases diferentes. Eu tenho uma aluna, uma mentorada, que eu gosto da palavra mentorada, que ela, no início, ela usou as tábuas que ela tinha em casa. Então, ela tinha uma basezinha de isopor retinha e uma caixinha. Era uma caixa como se fosse um trançadinho. Então, ela montou naquela base de isopor, envolveu ali com um filme PVC e colocou ali dentro dessa outra que ela já tinha, numa tábua que ela já tinha, numa caixinha, e ficou lindo. Ela embalou, botou um lacinho. Então, assim, ela usou aquilo que ela já tinha ali para tentar diminuir o custo. Então, se você só tem uma foto, você consegue mesclar ali com conteúdo. Você consegue pegar na internet aquele Pinterest. É muito legal também para você pegar imagens. Então, ali tem imagens de harmonização de queijos e vinhos que eu postei lá no início. Se você arrastar lá no Instagram, lá no início, eu postei uma imagenzinha com harmonização. Então, eu mesclava conteúdo. Eu conseguia dar passar também, além dessa foto, dessa única foto e desse único vídeo. A Lúcia está perguntando como embala a de MDF. A tábua de MDF, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, né? Como embalar? Eu embalo, depois dela prontinha, com aquele filme PVC transparente. Aquele filme de cozinha. Então, eu embalo ela todinha naquele filme, em cima e embaixo, assim, enrolo mesmo pra ficar lacrada. E por fora, eu uso um celofane, um saquinho celofane. Saco mesmo, porque é difícil colocar, como é que é o nome? Aquelas folhas celofane não são legais, porque elas ficam abertas.
Então, quando você coloca a folha de celofane aqui, ela não fecha por completo, ela fica sempre um buraquinho, assim, sabe? Ela vaza, assim, então não é legal. O legal nessa tábua, envolver, ou em qualquer tábua, todas elas, a pinos também, envolver com filme PVC e depois fechar com celofane. Como ela já tá lacrada, você pode até fechar até aqui e colocar um laço bonito. Já tá lacradinha com PVC, o celofane vai por cima e você faz uma embalagem legal. Eu vou procurar aqui. A Aline perguntou, pode botar foto do Pinterest? Ai, mas agora eu não consigo botar foto do Pinterest. Não, ela perguntou se ela pode postar as fotos do Pinterest. Na verdade, Se ela pode postar? É. Pode. Desde que a gente tenha o... porque as fotos do Pinterest são de coisas fechadas, né? Desde que você diga... Isso, dá pra dizer, exatamente. No Google também. Tem várias fotos que dá pra gente repostar, sim. Aí você pode colocar foto do Google, foto do site e tal, foto do Pinterest. Então, essas tábuas ficam com o cliente? Sim. Não são descartáveis. Então, por exemplo, a de MDF não dá pra usar muitas vezes. E ela é bem fininha, ó. Essa aqui dura mais, que ela é laminada. Então, laminada dura mais. As outras, eu tinha uma antiga que era assim, ó, dessa cor. Ela não durava. Uma vezinha só, já não tinha como reutilizar. Essa aqui dá pra usar um pouquinho mais. Então, fica pro cliente, sim. Inclusive as outras. Inclusive essa aqui. Eita, que eu vou derrubar tudo. Essa aqui, ó, pinos, fica pro cliente. E, gente, é incrível. O custo dela é baixo. Vocês olham a tábua assim, acham que é um absurdo. Não é. Não é. Dá uma olhadinha nos fornecedores, na lista de fornecedores, manda mensagem, sabe, o custo dela é baixo e é bem legal pra você começar. Então, assim, uma tabuinha dessa aqui, só pra você ter uma ideia, custa entre 13 e 14 reais, dependendo da medida. A outra de MDF, 9 reais, depende, porque tem que colocar o valor da entrega também, né, a taxa de entrega, porque não é aqui do Rio. Onde eu compro? Eu falei no início da aula aqui que a gente está enviando um material de apoio. A gente vai colocar... Aonde mesmo? Que eu já me esqueci. Material de apoio? Hoje? Daqui a pouco vai liberar o link. A Carla vai liberar o link. Eu já perguntei umas 5 vezes aqui pra ela, né? Mas ela vai liberar o link com o material de apoio, com os principais itens da aula de hoje, com uma lista de fornecedores... com os principais fornecedores. Não vou dar uma lista gigante de fornecedores que eu não conheça. Não, todos que eu testei, com cupom de desconto, inclusive, das torradas. Vou até mostrar pra vocês, que é interessante. Um cupom de desconto e uma listinha do material da última aula. Na aula de sexta-feira, a gente vai montar uma tábua de Natal. Quem quiser montar a tábua junto comigo, eu tô enviando uma listinha com os itens para você comprar e a gente montar uma tábua juntos. Tábua de Natal para 4 pessoas. Então, ó, deixa eu ver se tá aqui. Cadê a minha listinha? Ó, material para montagem da tábua. Então, uma listinha. A lista tá um pouquinho grande? Sim, porque assim, é uma tábua para 4 pessoas e é Natal. Então, são 5 tipos de queijo. A gente vai falar sobre queijo, sobre corte, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas 5 tipos de queijo, 3 tipos de embutido, fruta. Se você quiser colocar fruta cristalizada, um figo, um negocinho diferente, opcional. Nuts, geleia. Geleia também tá na lista de fornecedores, tá? Eu uso essa geleinha aqui. Dá pra ver, ó? Ela é a porção ideal para 2 pessoas. Então, a tábua para 4, por exemplo, dá para colocar 2 geleias. Então, você vai aumentando de acordo com a quantidade de pessoas. Eu adoro essa geleia. Demorei para encontrar. E ela vem fechadinha, vem embaladinha, tá vendo? Vem toda lacrada. Então, isso é legal também pro cliente. Passa uma credibilidade. E você não precisa manipular. Você não precisa
tirar de um potinho, passar para o outro, que isso atrapalha e de repente o cliente também pode não gostar muito de você ficar mudando de pote. Então isso daqui resolve a vida. Essas geleias aqui são ótimas, resolvem para tábua e é menos uma coisa para você se preocupar de ficar enchendo pote. E por incrível que pareça, sai mais barato, a não ser que você queira também fechar alguma parceria. Eu já tentei, mas não achei legal. Parceria de geleias. A não ser que você queira uma geleia artesanal, alguma coisa diferente, também entra lá na organização que a gente falou no início. O tipo de público que você quer atender entra no seu planejamento, na sua pesquisa de campo, do que você quer oferecer. Então entra tudo isso lá no início. Se você quiser fechar com alguém uma parceria, eu conheço quem faz geleia artesanal, vai ficar um preço legal. Então, ótimo. Perfeito. Para geleia, colher ou garfinho ou na tábua? Na tábua inteira, eu no início eu colocava palitinho. Tem uns palitinhos diferentes. Hoje em dia, eu não coloco. Porque, a não ser que seja uma tábua... É legal você perguntar para o cliente. Hoje em dia, a maioria das pessoas pede para não colocar, então acabei não colocando mais. É uma tábua para comer em casa, eu tenho palitinho, eu tenho espátula. Mas assim, para geleia é legal uma colherzinha, tem umas colheres pequenininhas. São ótimas para geleia. Que mais? Então, tava na lista, né? Então, as frutas, os nuts, a geleia, eu já falei. Biscoito palmier. Eu também demorei um pouco pra achar esse biscoito. Porque eu testava vários biscoitos na tábua e não dava muito certo pra mim. Porque nem sempre a pessoa vai pegar aquela tábua e vai consumir na hora. Então, pode ser que ela guarde na geladeira. Pode ser que que ela receba na parte da tarde e vai esperar alguém, uma visita, e vai comer na parte da noite, mais tarde. Então o biscoito fica mole. Então, inclusive, os biscoitos e as torradas eu demorei um pouco para encontrar. Biscoito palmier é o que eu uso hoje, que dá super certo. Super certo. E vou mostrar para vocês também no último dia, que inclusive tá na listinha. Eu vou liberar. Torradas. Tem um cupom de desconto das torradas, que é essa torradinha aqui, depois eu vou postar de novo no Instagram, ver se dá pra enxergar. Que eu fiz um vídeo no Instagram, uma história que eu acho que não deu pra enxergar direito, mas eu marquei lá. Essa torradinha aqui, eu tô com um cupom de desconto, que eu tô fazendo parceria com essa marca. Se eu não me engano, na lista de fornecedores é FON Alimentos, alguma coisa assim. Fernanda 10 é o cupom com 10% de desconto. Você consegue comprar direto no site deles. O site deles já é bem mais barato do que comprar num mercado aqui, no Mundial. É difícil achar, inclusive. Você encontra no Mundial e encontra em alguns hortifruti. Mas o cupom das torradas, Fernanda 10. Essas torradas são ótimas, por quê? Elas vêm embaladas. Eu no início colocava umas torradas maiores. Vocês devem conhecer umas torradas quadradas maiores. Eu não lembro a marca aqui agora. Eu colocava, mas algumas pessoas não consumiam a tábua na hora. Então, o que acontece? A torrada acaba ficando mole. R$12 é caro? R$12 as torradas? Não, no site tá mais barato. No site é mais barato. Inclusive, você consegue com o cupom Fernanda10, 10% de desconto. E eu tô até negociando um desconto um pouquinho maior. Vamos ver se eu consigo. Então, essas torradas são ótimas para todas as tábuas, todas. Uma eu coloco numa tábua para 2 pessoas. Dessa aqui, porque eu acho que é o ideal, assim, para quantidade de queijo, para 2 pessoas. Também é um assunto que a gente ainda vai falar, que a gente ainda vai entrar. É o ideal. Aí você vai aumentando de acordo com a quantidade de pessoas. Pode ser que numa tábua maior, para 8 pessoas, 10 pessoas, você pode mesclar pão com as torradas. O pão, mesma coisa. O pão, na verdade, eu gosto de colocar numa caixinha separada, numa caixinha craft pequenininha, com o pão já fatiadinho, entendeu? Separado. Por quê? Se a pessoa for colocar na geladeira, o pão pode ser que ele fique duro. Então a pessoa vai reclamar, vai achar que o pão é antigo. Enfim. Tem todos esses truques que eu vou passar para vocês durante esses 4 dias.
Que mais? Cheguei atrasada. Algo sobre kits natalinos? Não, a gente tá falando, dando aqui um apanhado geral sobre planejamento, organização, sobre as entregas, sobre diferencial, que é um item muito importante. Estou passando aqui lista de material. Na última aula a gente vai montar uma tábua. E a gente vai falar, sim, sobre... eu vou falar logo. Vai falar, né? Vai ser amanhã ou é no penúltimo dia. A gente vai falar, vai ter... acho que é o penúltimo dia, no terceiro dia. Que a gente vai falar, tem ali um item surpresa. O item surpresa é que eu vou ajudar vocês. A gente não vai conseguir montar aqui, mas assim, eu vou passar os princípios e vou passar a ideia para vocês de como montar uma tábua ou uma caixa de Natal aguçando os 5 sentidos do seu cliente. É uma tábua sobre marketing sensorial. Então, assim, o que é o marketing sensorial? É você conseguir ativar pelo menos um dos sentidos do seu cliente. E montando essa tábua, a gente vai conseguir aguçar os 5. Claro que vai ser um conteúdo, assim, breve, mais rápido, porque a gente não tem muito tempo e tem outros assuntos, senão eu vou passar um dia inteiro só falando disso. Mas no terceiro dia a gente vai falar sobre isso. Marketing sensorial. A gente vai conseguir montar uma tábua aguçando os 5 sentidos do seu cliente. Então a gente vai no passo a passo. E para o Natal, para vocês faturarem mais do que 8 mil. Bom, eu acho que... Mais alguma pergunta, gente? Acho que por hoje é isso. Deixa eu botar aqui o que a gente vai ver na aula que vem. A gente vai falar na aula de amanhã. Manipulação de alimentos. Eu vou te ajudar a montar o seu cardápio. Inclusive, eu vou dar um cardápio de presente para vocês. Vou dar um cardápio editável. Então, você consegue colocar a sua logomarca, você consegue colocar ali suas fotos. Então... Ai, olha ele ali, gente. Eu tenho que rir, ó. Peraí, que você tirou minha concentração. Peraí. Ai, gente, não aguento esse homem, não. Peraí, que ele tá me tirando aqui do meu... Quero dar de presente pro motor, vai cantar de presente quando eu for postar. Olha, é importante. Qual é a base que você vai usar? Eu ia continuar aqui no assunto, tava falando de amanhã, mas eu vou responder a tua pergunta, Aline. Qual cesta ou tábua? O que você vai usar? Você vai usar aquelas cestinhas tradicionais, antigas, de trançadinhas? Cesta tradicional mesmo, que a gente usava antigamente? Ou você vai usar uma tábua? Porque a ideia é sair do tradicional e vir pra cá pra ideia de tábua. Então, se você pegar uma tábua dessas aqui e montar pra sua sobrinha... É sobrinha, né? Até me... Olha eu pegando o mouse aqui pra tentar ler. Gente, tô doida. Pra uma sobrinha. Então, você vai montar uma tábua de guloseimas pra ela. Não é cesta. Qual o preço? Mas o preço de quê? Dessas tabuinhas? Depende. 13, 14 reais, 17. Tem tábua de MDF que é 9, 8. Depende. A Lúcia que perguntou, né? A Lúcia também fez uma pergunta antes que perguntou quanto fica uma tábua para 2 pessoas? Olha, depende. A gente vai entrar nesse assunto de precificação. E depende da sua região. Depende do que você vai colocar na tábua. Então, eu vou passar um cardápio ali pra vocês. Dá pra você editar, mas eu vou passar assim, uma ideia do que colocar, sabe? Do que colocar ali em cada item, em cada tábua do seu cardápio. A gente vai falar sobre isso amanhã. E Aline, é isso. Então, você vai botar na tábua. Então, não é cesta de guloseimas, é tábua de guloseimas. Tenta mudar esse vocabulário, assim. Esquece esse negócio de cestas, porque isso tá super antigo, assim. Vamos passar pra tábua gourmet, sabe? Que isso vende mais, isso é diferente. Vamos aproveitar pra explorar isso. Tami, um beijo.
Então, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre manipulação de alimentos. Deixa eu acelerar, senão eu vou ficar falando aqui com vocês até amanhã. Vou ajudar a montar o seu cardápio. Vou te dar um cardápio já montado para você editar, colocar suas fotos, para você colocar sua logomarca, tudo bonitinho. Que mais? A gente vai falar sobre ingredientes e quantidades e sobre precificação. Então, para amanhã é isso. São esses assuntos. E, gente, olha, baseado em tudo que a gente falou hoje aqui, amanhã no mesmo horário, 8 horas da noite, a aula. O importante, depois de tudo isso que a gente falou aqui hoje, é você dar o primeiro passo. Então, pega a listinha de fornecedores, começa a mandar mensagem, pesquisa ali os valores, tenta fazer uma parceria, um acordo, dá aquele primeiro passo. Você não precisa de nada especial, você não precisa de uma cozinha industrial. Eu comecei da cozinha do meu apartamento, separei uma tábua só para isso, higienizei e deixei uma tábua só para isso, só para as tábuas. Não mistura tábua de carne com tábua de frios, não, separa um espacinho só para isso. Então, uma faca só para isso, para evitar contaminação cruzada. Gente, eu vou falar sobre manipulação de alimentos, mas, adiantando aqui para vocês, esqueçam, eu recebo muita mensagem com relação a isso, muita. Esqueçam luvas. Luva não é indicado usar luvas. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas muita gente, quando eu posto conteúdo, tá preocupado. Mas e a luva? E a luva? Gente, não precisa de luva. Mas amanhã a gente conversa, senão eu fico lembrando de um monte de coisa e eu vou sair daqui hoje. Então, é isso. Muito obrigada por você. Ai, que bom, Gislaine. Perguntou se fica gravado as aulas, se estão disponíveis no YouTube. Não, essas não. Essas aulas não estão disponíveis no YouTube. Não são gravadas. Tipo de faca específico? Não. Eu, quando comecei, lá no início, eu peguei uma faca comum, grande, uma faca de carne mesmo, uma faca grande e uma faquinha menor de serra. Então, assim, não tem desculpa de comprar a faca ideal. Com o tempo, você vai buscando as suas ferramentas ideais. Mas, assim, para começar, não precisa de nada disso. Então, é isso. É importante dar o primeiro passo. Comece com o que você tem. Entendeu? Use aquilo que você tem. E é isso. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Amanhã a gente vai falar sobre esses assuntos que eu falei aqui. Então, separa caneta e papel para anotar. Muito importante. Anotem tudo. Uma garrafinha de água para não perder nada, para não abandonar a live em momento algum. Que amanhã tem assuntos super importantes. A live não vai ficar gravada, não vai. E é legal você não perder nenhum detalhe. Tem bastante conteúdo interessante. Gente, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo hoje. Um beijo. Até amanhã. Como é que eu falo? Muito bom. Apareceu. Pode fechar. Quê? Eu não quero enfiar a mão no... Pode botar. Eu não quero enfiar a mão aqui, né? A gente tem que encerrar a aula. Encerrar.